Boa noite. O Tribunal de Contas da União afirma que das obras específicas de mobilidade urbana prometidas para a Copa do Mundo, apenas 25% estão prontas. A cada 4 obras que faziam parte do projeto, apenas uma vai servir à população e aos turistas no Mundial. O problema é muito claro para o TCU. Faltou planejamento e uma gestão eficiente do governo. Com os estádios prontos, o evento não está comprometido. O que fica prejudicado é o dia a dia do cidadão brasileiro. E no NT Vale de hoje você também vai ver que prefeitos de 2 cidades do interior baiano se entregaram à polícia. A acusação teve 29 mandados de prisão por desvio de verba pública. Greve dos rodoviários ganha adesão na Baixada Fluminense e prejudica a população no Rio de Janeiro. Explosão em mina da Turquia fez mais de 240 vítimas. E ainda, consumidor brasileiro admite que compra por impulso. A Turquia decretou luto nacional hoje, depois do que pode ser o pior desastre industrial da história do país. Já foram confirmadas 245 mortes e cerca de 25 pessoas ainda podem estar sob os escombros, mas quase não há mais esperança de encontrar sobreviventes. A Turquia amanheceu hoje com poucas esperanças de encontrar sobreviventes. 787 mineiros estavam no local e o governo estima que 200 pessoas ainda estejam soterradas na mina. Outras 363 conseguiram sair com vida. As operações de resgate mobilizam centenas de bombeiros. Eles enviam oxigênio para dentro da mina em uma tentativa de ajudar possíveis sobreviventes. Os soterrados estão a 2 quilômetros da superfície e a 4 quilômetros da entrada do local. Uma falha elétrica provocou a explosão na mina. As causas do acidente estão sendo investigadas, mas até agora nenhuma irregularidade foi encontrada. Na verdade, há cerca de 120 pessoas ainda desaparecidas. E depois de 188 dias no espaço, 3 astronautas voltam à Terra. Veja no Giro Internacional de Notícias. A nave Soyuz pousou hoje no Cazaquistão com 3 astronautas a bordo. A cápsula foi desacoplada da Estação Espacial Internacional, que está em órbita a 418 quilômetros da Terra. 3 horas depois, pousou com a ajuda de um paraquedas. Os tripulantes passaram 6 meses no espaço realizando experimentos. Um caminhão invadiu o prédio de uma emissora de TV em Baltimore, nos Estados Unidos. O motorista investiu 2 vezes contra as portas do edifício até destruir a estrutura. O homem responsável pelo estrago fugiu e só foi preso 5 horas depois. Ele foi encaminhado para tratamento médico. Ninguém ficou ferido. O cantor Justin Bieber está mais uma vez com problemas com a polícia. A acusação agora é tentativa de roubo. Ele tentou pegar o celular de uma mulher dentro de uma bolsa. Ela ligou o aparelho para tirar fotos do artista e de amigos em um campo de golfe. Equipes de resgate recuperaram mais 5 corpos da balsa que naufragou no mês passado. O número de vítimas fatais passa para 276, enquanto continuam as buscas por 28 desaparecidos. Segundo agências de notícias, existe o risco de que as paredes do barco se rompam devido à alta pressão. Os pais das meninas sequestradas pelo grupo radical Boko Haram no mês passado reconheceram 77 das jovens em um vídeo divulgado semana passada. Parentes das estudantes se reuniram para ver as imagens e identificar as garotas. A Associação de Vítimas do Voo 447 da Air France vai contestar oficialmente um relatório que aponta falha humana no acidente. O documento da Justiça francesa culpa os tripulantes por uma reação inapropriada depois que o avião teria perdido a velocidade e diz que o acidente poderia ter sido evitado. O presidente da Associação das Vítimas Brasileiras, Nelson Faria Marinho, discorda. Ele afirma que outros especialistas e relatórios apontam falha mecânica. Vários especialistas estão falando a mesma coisa, o alemão, o brasileiro. O CENIPA também se posicionou dizendo que os pilotos não têm culpa. Eu acho que a justiça francesa errou.
Marinho critica a falta de representantes de outros países na investigação. Eles não são isentos porque a aeronave francesa, a justiça francesa, o BEA, que é o investigador, que é ligado ao Ministério do Transporte, francês. Por que não nomear um outro país para fazer essa investigação? O Airbus A330 da Air France caiu no Oceano Atlântico em junho de 2009. Todas as 228 pessoas a bordo morreram. Os condenados pelo caso do Mensalão podem buscar novo julgamento. Agora, pela Organização dos Estados Americanos. É o tema de hoje no quadro É Seu Direito com José Carlos Cataldi. Amigo, José Dirceu pode ter êxito no julgamento na Organização dos Estados Americanos, para onde seus advogados encaminharam o pleito de que ele deve ser submetido a novo julgamento, porque foi negada a ele a instância recursal, na medida em que, não tendo mandato ao tempo da denúncia, acabou sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal num único julgamento. Como ele, estão 3 dirigentes do Banco Rural que já encaminharam seus recursos, alegando inclusive que um dos réus teve o seu julgamento tirado do Supremo e levado ao primeiro grau de jurisdição, fazendo com que eles estejam em situação diferenciada perante a lei. O argumento faz sentido, embora muita gente possa estar revoltada com o que está se passando, mas o julgamento, como se deu, e está nas alegações de Zé Dirceu, está nas alegações dos outros 3 dirigentes do Banco Rural, houve o ferimento do princípio constitucional da ampla defesa. E agora? Se Dirceu for a novo julgamento, provavelmente todos os crimes que lhe são imputados já estarão prescritos. E haja justiça. Os prefeitos de 2 cidades do interior da Bahia se entregaram hoje à Polícia Federal. Eles tiveram a prisão decretada por suposto envolvimento em um esquema que teria desviado 70 milhões de reais em recursos públicos. A operação, denominada 13 de maio, foi deflagrada em Salvador e mais 25 municípios da Bahia, além de Aracaju e Brasília. Ao todo, 83 mandados de busca e apreensão e 29 de prisão foram expedidos. Ao meu lado, o delegado que cuida do caso, doutor José Nogueira. Doutor Nogueira, como a polícia chegou até esses nomes? Em razão de fiscalizações realizadas pela Controladoria Geral da União, que informou para nós situações de irregularidades. E, a partir dessas informações, instauramos um inquérito policial aqui na Superintendência Polícia Federal em Salvador e conseguimos a quebra do sigilo bancário de várias empresas de fachada e, com o conhecimento das movimentações bancárias, identificamos que essas empresas de fachada estavam sendo contratadas pelo município de Fátima e outros municípios da microrregião noroeste do estado e praticando desvio de recursos públicos, essencialmente atividade de corrupção por parte dos gestores municipais, vereadores e secretários e demais servidores públicos municipais. Qual o montante desviado, delegado? No momento está avaliado a estimativa de 70 milhões desviados. Depois de 2 anos de trabalhos, a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o tráfico internacional de pessoas apresentou o relatório das investigações. O documento pede mudanças nas leis brasileiras. O tráfico de pessoas é uma das atividades criminosas mais lucrativas do mundo. Movimenta cerca de 30 bilhões de dólares por ano e atinge mais de 2 milhões de vítimas. A CPI, criada pela Câmara para investigar esse tipo de crime, descobriu que a legislação brasileira tem uma série de lacunas, o que impede a punição dos envolvidos com novas formas de tráfico humano. Segundo a deputada Flávia Moraes, relatora da CPI, apenas o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e o tráfico de crianças e adolescentes têm punições previstas na lei. Em seu relatório, ela vai defender mudanças no Código Penal para ampliar o cerco aos traficantes de gente. Hoje a legislação brasileira está muito ultrapassada no enfrentamento ao tráfico e nós estamos fazendo, através desse projeto de lei, alterações adequando o conceito do tráfico de pessoas à Convenção de Palermo e alterando alguns outros textos legais, como o ECA, a Lei Pelé, o processo penal e vários outros, para que nós possamos coibir algumas lacunas que nós percebemos no acompanhamento e na investigação dos casos que a CPI investigou durante esse período. Além das mudanças na lei,
a relatora pediu o indiciamento de 4 pessoas envolvidas com a exploração sexual de mulheres e com a adoção ilegal de crianças e adolescentes. Para o deputado Arnaldo Jordi, presidente da CPI, a principal contribuição da Comissão Parlamentar de Inquérito foi alertar a população para o problema do tráfico de pessoas. Isso não é coisa de novela, que isso não é uma ficção, isso não está acontecendo só lá fora, isso está acontecendo muito próximo do que as pessoas possam imaginar. E por isso, eu acho que essa foi a grande contribuição que a CPI deu no sentido de dar consciência em escala para a opinião pública, para a sociedade brasileira, da gravidade desse crime que atenta contra o bem jurídico mais importante da sociedade, que é a vida humana. Agora são 7h10 no horário oficial de Brasília e no próximo bloco, agora foi a vez do Tribunal de Contas da União apontar atraso nas obras prometidas para a Copa. TCU afirma que houve falha no planejamento e na gestão dos governos.